Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro. Na aula de hoje nós vamos resolver problemas envolvendo equações. Vale aquele nosso combinado. Eu vou fazer a leitura do problema junto com você, você dá uma pausa no vídeo, tenta fazer. Os primeiros são simples, só para a gente se familiarizar com a linguagem. Depois vai ficando mais interessante. Então vamos lá, vamos no primeiro. Eu quero determinar um número cujo dobro de seu antecessor menos 3 unidades é igual a 25. Bom, então vamos pensar assim. Esse número que eu quero encontrar, eu vou chamar de x. O antecessor de x é x menos 1. Então eu quero o dobro do seu antecessor, então lá vou eu escrever, ó, 2 vezes x menos 1, tiro 3 unidades. Isso tem que dar 25. Então, o mais interessante agora é a gente encontrar um problema, ler e conseguir transformar esses dados do problema numa equação. Então, resolver a equação é simples, ó. 2x menos 2 menos 3 igual a 25. Vou continuar aqui do lado, ó. 2x menos 2 menos 3 é menos 5. Aí eu já sei, ó. 2x menos 5 igual a 25, o que eu faço? Eu somo 5 aos dois membros. Somar 5 aos dois membros, vai ficar aqui com o primeiro membro com 2x, e no segundo membro, 25 mais 5, que é 30. Então, eu estou procurando o dobro de um número para dar 30. Esse número é 15. Tá aí meu primeiro problema resolvido. Vamos lá. Vamos ler o segundo, aí você tenta fazer. 72 alunos que viajaram para uma excursão representam 60% do total de alunos do 7º ano. O que eu quero saber é quantos são os alunos desta série. Essa é fácil, só para a gente lembrar um pouquinho de porcentagem, escrever usando agora equação. A primeira coisa que você tem que lembrar aqui, 60% é 60 sobre 100. E 70 sobre 100 dá 3/500. Se eu chamar a quantidade de alunos de x, eu sei que os que viajaram são esses, ó. 3/500 de x. 60% do total. Eu sei que esse número é igual a 72. Aí fica simples, ó. Eu posso dividir os dois lados por 3. Dividir os dois lados por 3 é encontrar isso, ó. X sobre 5 igual a 24. Aí eu resolvo o meu problema assim, ó. Um número que dividido por 5 é 24. Se eu quero descobrir esse número, basta multiplicar os dois lados por 5. Eu vou encontrar aqui que 24 vezes 5 é 120. Então, o total de alunos na série é 120. Tá aí. Vamos resolver mais um problema. Esse já é um pouco mais interessante. Nas últimas 3 etapas da Volta de Portugal, um ciclista percorreu ao todo 370 km. Isso quer dizer que, se eu juntar o que ele percorreu na primeira etapa com o que ele percorreu na segunda etapa, com o que ele percorreu na terceira etapa, eu tenho 370 km. A primeira etapa tinha 125 km a mais do que a segunda. A última etapa, peraí, se são 3 etapas, a última é a terceira. Então, a última etapa era 4 vezes maior do que a segunda.
Eu quero calcular o comprimento de cada etapa. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui. Etapa 1. Etapa 2. E a etapa 3. O que eu sei é o seguinte. Se eu chamar o comprimento da segunda etapa de x, o comprimento da primeira etapa é esse número mais 125. Agora, o que eu disse é que a terceira etapa é 4 vezes maior do que a segunda. Aqui você tem que ter um cuidado danado. Porque se eu afirmo que a terceira etapa é 4 vezes maior do que a segunda, significa que a terceira etapa é 5 vezes o tamanho da segunda. Olha, pensa assim. Se eu falo para você que uma determinada distância é uma vez maior do que uma outra, significa que ela é o dobro. Então, ó, falar que a terceira etapa é 4 vezes maior é falar que a terceira etapa tem 5 vezes o tamanho da segunda. Então, ó, junta agora as 3 etapas. Se eu somar as 3 etapas, vou somar o comprimento das 3 etapas. X mais x, 2x, com 5x, 7x, mais 125. E o exercício falou que se eu juntar as 3 etapas, eu tenho 370 quilômetros. Agora ficou tranquilo, ó. Tira 125 dos dois membros da equação. Se eu tirar 125 dos dois membros da equação, eu vou ter a seguinte equação equivalente, ó. 7x igual a 245. E agora, eu quero descobrir qual número que multiplicado por 7 dá 245. Quando você se faz essa pergunta, é simples de responder. Basta dividir os dois membros por 7. 245 dividido por 7 é fácil. Ó. Dá 3, sobra 3, 35 dividido por 7 dá 5. Então tá aí, ó. A primeira etapa, ó, 35 quilômetros. A terceira etapa tem 5 vezes o comprimento da segunda. Então tá aqui, ó, 175 quilômetros. Já a primeira etapa, ela tem 35 mais 125. 35 mais 125 dá 160 quilômetros. Então tá aí. Descobrir o que o problema pediu, o comprimento de cada uma das etapas. Um abraço, até a próxima.